Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 40. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo, do verso 1 até o 5. Hoje nós falaremos de confiança, e se você se sente confiante, crente no Senhor, essa palavra é para você, porque a respeito de confiança nós sempre temos mais a aprender. Se você se sente vacilante, enquanto você vai abrindo aí, queria lembrar você que não há vacilo eterno, que nós podemos receber a força do Senhor, a perseverança. Ele pode firmar os nossos passos a qualquer momento. Portanto, essa palavra é para você também. E se você, por algum motivo, conhece alguém que precisa da confiança do Senhor, essa palavra é para você. Leve os princípios dessa palavra para essa pessoa. Mostre da confiança que o Senhor tem para ela. Ok? Todos nós conseguimos abrir as nossas Bíblias? Vamos fazer a leitura desse texto. Diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia ao Senhor, louvado seja o nome dEle. Irmãos, eu penso que confiança é sempre difícil, é sempre muito complicado nós falarmos a respeito desse assunto, porque nós somos tendenciosos para as questões naturais. Nós conseguimos compreender as questões naturais com uma facilidade imensa, mas aquilo que é sobrenatural, muitas vezes encontra dificuldade de se alinhar, de entrar dentro do nosso coração, porque nós não estamos acostumados muitas vezes com o sobrenatural. Confiança é um assunto desses. Confiança é algo totalmente sobrenatural. E é por isso que às vezes é muito difícil nós compreendermos a respeito disso, o verdadeiro significado de confiança. Penso que poucas pessoas, pelo que eu me lembro, pelo meu pequeno entendimento ainda, né, tenho pouca experiência, poucas pessoas foram fiéis a retratar a confiança, como John Bunyan. John Bunyan foi um escritor inglês, pregador da palavra, e ele escreveu um clássico no meio da literatura, e não só a literatura cristã, como a literatura secular também. O livro clássico de John Bunyan, O Peregrino, acho que você já leu esse livro. Se você não leu ainda, fica a sugestão para essa leitura, que é uma leitura muito boa. Esse livro foi o segundo livro mais reproduzido, mais impresso no mundo, perdendo apenas para a Bíblia, para a própria palavra de Deus. E esse livro retrata a história de um homem, um peregrino, um homem que está numa jornada, numa viagem, em direção à vida eterna. Esse homem chamado cristão, ele sofre de um grande problema. Ele tem, se você já conhece a história, você sabe, se ainda não, você vai saber agora, porque eu vou te dar spoilers. Ele carrega nas suas costas um grande fardo, um fardo insuportável, pesado. E esse homem vai se desvencilhando desse fardo a partir do momento que ele vai aprendendo certas lições. A primeira lição que esse homem precisa aprender se encontra no Vale do Desespero. Cristão é seguido no caminho à vida eterna por duas pessoas, dois homens, dois vizinhos, dois parceiros, duas pessoas que são presentes no seu dia a dia. Uma delas é o vacilante ou flexível, e a outra é o obstinado. O cristão é seguido por esses dois, mas esses dois não estavam ali para dar um certo incentivo para o cristão, para ele seguir a sua caminhada. Obstinado e flexível eram opositores à fé. Eles eram opositores à caminhada que o cristão estava seguindo. Eles eram opositores a esse sentido final que o cristão estava perseguindo, que é a própria vida eterna. O obstinado e o flexível
estavam se opondo diretamente ao caminho da vida eterna que o cristão estava, então, trilhando. Acontece que um deles deixa o cristão mais cedo. O obstinado fala para o cristão: cara, onde é que você está indo? Você está abandonando todas as pessoas que você conhece, você está abandonando todos os relacionamentos que você possui, todas as suas propriedades, para ir para um lugar que talvez você nem encontre. Logo, o obstinado tira então um sarro, porque o obstinado está certo do que ele possui, está certo do que ele pensa, está certo do que ele detém em suas mãos, ele caçou um pouco com o cristão e cai fora. Mas o flexível ainda dialoga um pouco com o cristão. E por um momento, o cristão até convence o flexível a seguir ele. E o flexível começa então a seguir o cristão nessa trilha, nessa jornada, nessa viagem. E o que acontece então? Eles chegam no Vale do Desespero. E no momento, lá no Vale do Desespero, o cristão desavisado cai então num poço profundo. Um poço de areia movediça. E não, você sabe que a areia movediça é um problema, mas não basta isso. O cristão ainda tinha um fardo imenso nas costas. Então isso fazia com que ele descesse cada vez mais rápido. E o flexível, o seu grande companheiro de jornada até ali, fala o seguinte: olha só, cara, cristão, como é que você está aí, que você não vai conseguir sair daí? Olha, eu realmente não devia ter seguido você até aqui. E o flexível, então, como um grande parceiro, pega, dá em retirada e abandona o cristão. O cristão é abandonado ali, no poço do desespero. Flexível foi até ele por um momento, ficou ali. Primeira dificuldade, flexível não suportou o trilho, a caminhada da vida eterna. Obstinação e flexibilidade, ou vacilação, você que escolhe a palavra aí, para representar o flexível. Vamos falar um pouco do flexível. Flexível é um opositor nato da vida cristã e da confiança em Deus, porque ele não possui de fato um alicerce. Ele não é sólido. O flexível nessa história, ele ficou com medo do poço, porque era realmente o poço que ele já vivia. Ele se encontrou ali no poço. Flexível, uma pessoa manipulável, não possui um alicerce. Ele acha que o chão é o alicerce dele. Quando o flexível olhou o cristão descendo pela areia movediça, ele ficou perplexo, com medo, assustado, porque o chão é a única realidade do flexível. Flexível não possui uma verdade além dele, flexível não possui um princípio que ele defende com todo o seu coração, o flexível não possui qualquer convicção, ele é maleável. Sabe aquele concreto mole? Aquele concreto você coloca ali, você tem que dar uma raspadinha para ficar lisinho, senão ele não fica, ou sei lá como é que vai ficar. Os caras da construção sabem melhor que eu. Flexível daquela forma, ele não é sólido. Como o pastor disse, nós estamos vivendo um meio assim. Ele não é sólido, é maleável, moldável, manipulável e assim, substituível. Vamos falar do obstinado também? O obstinado, irmãos, parece ter convicção. O obstinado é aquele teimoso. O obstinado possui uma birra natural dele. Eu lembro, olha, tem uma pessoa que sintetiza para mim o exemplo do obstinado. Ainda uma recordação de seminário, não faz tanto tempo, mas então isso até ajuda, né, a recordar. Eu conheci um cara que ele levava, de verdade, gente, uns 20 livros. Toda vez que ele ia estudar, ele carregava os livros assim. E a gente ficou, né, como amigos e parceiros desse cara. Cara, você não quer deixar seus livros em algum lugar? Você não vai conseguir ler tudo isso. E aquele obstinado, ele ainda implicou com a gente dizendo que a gente estava contra ele. O obstinado não enxerga aquilo que está na frente dele. O obstinado, ele não defende as pessoas por amor às pessoas, ele defende a pessoa porque ele quer ser protetor. O obstinado defende um princípio que ele mesmo possui, e não qualquer outro princípio além dele também. Portanto, ele e o flexível são farinha do mesmo saco, são o outro lado da mesma moeda. A obstinação e a flexibilidade... Gente, só uma coisa, tá? Obstinado dá murro em ponta de faca. Obstinado tira reboco com a língua. Obstinado quebra a parede com a testa. Obstinado vai além, é firme, mas firme nele mesmo, no solo que ele conhece, que ele possui. É farinha do mesmo saco. É a outra face da mesma moeda. E aí você talvez esteja perguntando, poxa vida, como é que funciona então? Como é que eu vou saber se eu sou confiante no Senhor ou se eu sou um obstinado ou um flexível?
Como é que eu sei se eu estou sofrendo dessa mazela espiritual aí, desse problema, dessa patologia espiritual, da obstinação doentia, da teimosia, ou se eu estou sofrendo talvez da flexibilidade excessiva? Estou sendo mais uma figurinha líquida no meio de um mundo líquido, como o pastor falou aqui. Como é que eu sei? Como é que eu vou saber? E eu penso que todos nós sofremos de alguma maneira a respeito disso, sofremos com isso de alguma forma, em algum nível. Como é que eu vou saber, então, o caminho para eu me desvencilhar da obstinação, da flexibilidade e seguir em direção à vida eterna? Como é que eu sei se eu vivo realmente a confiança que vem de Deus? Como é que eu sei se eu não estou sendo teimoso ao invés de confiante e perseverante, um crente verdadeiro? Como é que eu sei como é que eu vou saber se eu não estou sendo flexível, manipulável, ou se eu estou conseguindo dialogar com o outro que eu preciso falar a respeito de Cristo? Talvez você está aqui e você nem conhece a Cristo. As suas perguntas sejam diferentes, mas elas estão aí. Eu vou falar o seguinte para você. Hoje nós temos a resposta de como nós vamos alcançar, saber qual é a verdadeira confiança no Senhor. Para isso, nós precisamos lembrar de uma pessoa, de um personagem bíblico muito, muito abençoador para nós. Alguém que é herdeiro de Abraão, não apenas pelo sangue, mas pela fé também. Um homem, um irmão de muitos, um filho desacreditado, mas mesmo assim chamado de um homem segundo o coração de Deus. Vamos olhar para o salmista Davi. O salmista Davi era de fato um homem que vivia conforme a confiança de Deus, vivia segundo o coração de Deus, porque ele tinha percebido, tinha sido tocado por alguns princípios. E um dos princípios que tocou o coração do salmista Davi, a ponto dele ter a confiança no Senhor e ser diferente dos demais, era o afeto. O afeto tomou o coração do salmista Davi. Na sua história, o salmista foi tomado pelas mãos do próprio Deus. O salmista foi tomado por um Deus que não estava aquém daquilo que o salmista mesmo falava. O salmista foi tomado por um Deus que respondeu às suas perguntas e às suas objeções. O salmista foi tomado do afeto de Deus. Afeto é alguém ouvir uma ação nossa, sentir algum sentimento nosso e responder de maneira momentânea ou talvez depois de um tempo. Afeto é a resposta que alguém dá a alguma ação nossa, algum sentimento nosso. E o salmista provou disso. Olha comigo, Salmos capítulo 40, verso 1 diz o seguinte: Ele, o Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O salmista Davi foi tomado por esse afeto, por esse sentimento, por essa compaixão. Ele conheceu ali um Deus compassivo, foi tomado, seu coração foi enchido pelo afeto do Senhor, a ponto dele dizer o seguinte: olha, eu clamei ao Senhor, e o Senhor não está morto não, o Senhor não está, Ele não se silenciou diante de mim, o Senhor não está com os ouvidos tapados, não, o Senhor me ouviu o meu grito de socorro. E o que é que Ele fez então? Ele se inclinou. Meus irmãos, caros irmãos, se você tem o desejo de saber se você realmente confia no Senhor, ou se você é só mais um obstinado, só mais alguém que está dando murro em ponta de faca, ou se é alguém que está sendo flexível como a água, irmãos, o que você precisa saber é o seguinte: você tem essa certeza de que Deus se inclina a você? Essa é a pergunta que vai definir isso, essa dúvida. Você tem a certeza de que Deus está ouvindo a sua resposta, a sua pergunta, a sua oração, o seu clamor? Porque o afeto acompanha a pessoa que confia realmente em Deus. Tem um monte de gente obstinada que segue Deus a partir do seu próprio olho, a partir da sua imagem e semelhança. É o princípio da idolatria. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão fazendo de Deus um Deus segundo a sua imagem e semelhança, segundo os seus desejos e seus interesses. Um Deus que não ouve, um Deus que não fala, um Deus que não se move. Um Deus que atende apenas aos seus próprios desejos. Mas a confiança que vem de Deus toca no afeto. Fala a respeito de um Deus que responde. E responde porque está vivo, porque se importa e porque tem lições a ensinar. O fato de se inclinar também, irmãos, tem a ver aqui com um princípio pedagógico.
pessoal da pedagogia, até estava conversando com o pessoal de Verdades Básicas ontem, o pessoal da pedagogia sabe disso. Quando você vai conversar com uma criança, você se abaixa e se inclina para entrar no nível dela, então você fala com ela de uma maneira que ela vai entender. Princípio pedagógico. Não é apenas um Deus que tem afeto, mas um Deus que ensina também. E o salmista estava atento, pois ele sabia que Deus tinha lições a ensinar a ele. Irmãos, Deus tem lições para te ensinar sempre. A confiança que vem de Deus sempre aguarda por lições e respostas de Deus. Não tem como nós nos colocarmos diante de Deus e não esperarmos pelo menos uma resposta do Senhor. Deus se inclinou. Isso quer dizer que ele reage à ação do homem, o homem clamou e Deus então respondeu. O salmista já tinha provado disso a ponto, por exemplo, de dizer que o Senhor estava presente com ele no vale da sombra e da morte. Certeza de Davi era nítida, era visível. Davi sabia em quem ele estava confiando, porque era um Deus que respondia, já tinha respondido às suas orações. Talvez tinha respondido lá no deserto, onde ele pastoreava as ovelhas. Talvez tinha respondido no momento em que ele lutou com os ursos e com os leões. E de fato, respondeu a ele quando ele lutou com o gigante Golias. Respondeu a ele até mesmo quando ele cometeu os seus pecados. O salmista tinha provado do afeto. Fé sem afeto é obstinação. Fé sem afeto é flexibilidade e manipulação. Fé sem afeto de Deus, sem a pessoa de Deus, é apenas desejo de cada um de nós. Nós precisamos pedir a Deus, Ele venha falar conosco a todo momento, venha responder a nós, venha nos tirar dos momentos de angústia, dos momentos de tentação e nos levar, nos transportar à realidade dEle. Quando Deus respondeu Davi, respondeu o salmista, se inclinou, irmãos, o salmista foi tirado da sua realidade e foi transportado para a realidade divina. O céu desceu até Davi. Quando nós clamamos, o céu desce até nós também. Irmãos, clame a Deus, peça a Deus. Se você não sentiu, João, eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é afeto. Irmãos, afeto é uma coisa que, sabe, mãe, quando abraça daquele jeito bem forte. Afeto, por exemplo, que a gente viu aqui com esse casal tão querido. Afeto é aquela compaixão, aquele desejo de estar perto. Eu lembro de um irmão lá de Astorga, ele era grandão assim, saqueiro e tal, ele tinha se convertido, era carioca, ele empurrava lá os carros alegóricos. Esse irmão, volta e meia, era tocado pelo amor de Deus após a sua conversão. Muitas vezes ele parava na rua e começava a chorar. A gente levava até susto, porque você via o irmão Jardecino, o nome dele, via o irmão Jardecino na rua, às vezes chorando, você achava que tinha acontecido alguma coisa e ia conversar com ele. O que está acontecendo, meu irmão? Está tudo bem, eu só estou sentindo grande afeto e amor que Deus tem por mim. Deus tem amor para com você. Deus tem afeto para a sua vida. Ele te responde. A confiança está baseada no afeto que Deus tem. Então, esse é o primeiro estágio, a primeira prova de que nós estamos alicerçados como cristão na confiança em Deus e não na obstinação ou flexibilidade. Uma outra coisa é a transformação. A transformação acompanha aquele que confia no Senhor e espera. Vamos falar do salmista Davi? Foi transformado por Deus quantas vezes? Salmista Davi foi transformado em um irmão desacreditado pelo seu próprio pai a um rei prometido para Israel. Salmista Davi foi transformado de menino, de pastor de ovelhas para um guerreiro. Salmista Davi foi transformado em alguém que apenas conhecia o Senhor conforme a tradição de seus pais, a um homem que provou do perdão de Deus. O afeto, o amor, a compaixão de Deus pelo homem se revela não apenas no fato dele se inclinar para nós e ouvir cada um de nós, ouvir o nosso clamor, como também no fato de intervir e mudar a nossa pessoa. O Salmo 40, verso 2 diz o seguinte: Ele me tirou de um poço de destruição, me tirou do poço do desespero e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Davi usa um contraste para revelar aquilo que Deus tinha realizado por ele, aquilo que Deus tinha feito. Olha só, sabe esse atoleiro que eu estava presente aqui, fulano? Deus me tirou daqui e me transportou para cima da rocha. O salmista Davi diz que passou de um poço de destruição, de um atoleiro. Isso aqui talvez tenha a ver com o que ele sofreu durante a sua vida, com Saul, com Golias e tudo mais. E ao falar de um atoleiro de lama, o salmista provavelmente se referia a toda aquela situação desagradável que ele já tinha vivido, ou provavelmente estava vivendo também no contexto aqui desse salmo.
Mas perceba uma coisa, em momento algum o salmista negou essas coisas. Em momento algum o salmista negou que ele estava passando por dificuldades. Negou que ele estava num poço. Irmãos, vamos falar a verdade, que a gente está também numa filosofia aí um tanto furada, né? A autoestima está aí para ajudar a gente sempre a negar os problemas da vida. Está sempre aí ajudando a gente a negar a realidade. Está sempre ajudando a gente a mentir a respeito daquilo que a gente está vivendo verdadeiramente. Não, o seu casamento não está ruim. O seu casamento está uma bênção. Você só precisa olhar por outra perspectiva. Não, não é verdade que você está indo mal nos negócios. A verdade é que está tudo errado ao seu redor, menos você. Essa é a filosofia de hoje em dia. As pessoas são levadas hoje em dia a negar o fracasso, a negar a culpa que elas possuem muitas vezes, a negar que elas estão erradas. Obstinação, uma geração obstinada. Davi não negou o poço miserável que ele caiu, Davi não negou o atoleiro, a falta de controle que ele sofreu. Você já esteve no atoleiro? Você sabe como é que é atolar o pé na lama? Irmãos, você perde uma Havaiana fácil. Se você está de carro, você perde a paciência fácil. Perde o controle. Davi não negou que ele perdeu o controle. Não negou que as coisas não estavam fáceis e talvez ele não tinha nem direção para aquilo. Ele não negou as desgraças que ele viveu. Olha só, meus irmãos, o Timothy Keller diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que se acham, as pessoas enfermas e as pessoas que se sentem saudáveis. As pessoas que se acham enfermas, que se encontram na enfermidade, que são enfermas realmente, e as pessoas que se acham saudáveis, que ambas precisam de transformação, ambas precisam enxergar a doença. Todos nós precisamos muitas vezes enxergar o atoleiro que a gente se encontra. Por quê? Porque é ali o momento onde inicia então a transformação. Negar a realidade é balela. Olhar para a realidade, enxergar nela ainda a perspectiva de transformação é fé. Isso é fé, isso é confiança. A confiança não nega os momentos ruins da vida, os tapas que a gente tem que levar. Mas também o salmista confessa, a partir do momento em que ele confiou em Deus, que Deus veio até ele. Não apenas isso, Deus transformou a sua realidade. Deus tirou o salmista do atoleiro e levou para onde? Para onde levou? Para uma rocha. Firmou o salmista num local seguro. Transportou ele também de realidade. Olha só, eu estava realmente no atoleiro, mas agora eu estou sobre a rocha. Eu estava no inferno desgraçado, mas agora eu vivo no céu. Não porque eu não tenho necessidades, não porque eu não passo por dificuldades, não porque eu não tenho problemas, mas porque Deus está comigo. Eu sei que hora ou outra Ele vai transformar essa realidade. Ele vai colocar os meus pés sobre a rocha, Ele vai me colocar num local seguro, Ele vai firmar os meus passos de novo. Davi foi das profundezas da lama para a rocha e ao caminho certo. Davi provou daquilo que nós podemos chamar de, pode ter passado por isso, aquilo que Jesus chama de novo nascimento. Foi transportado. Jesus nos leva a pensar sempre na transformação. Jesus, ao olhar para Nicodemos, ele fala para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, sabe o que acontece com você? Você precisa enxergar o verdadeiro problema. O problema não é você estar certo sempre. O problema, Nicodemos, não é você estar certo de você. O problema, Nicodemos, não é todas essas certezas que você tem. O problema é você não ter a certeza que Deus tem a seu respeito. O problema, Nicodemos, é que você precisa nascer de novo. Irmãos, hoje nós somos chamados a nascer de novo. Hoje nós somos chamados a ser transformados, transportados para uma nova realidade. O salmista Davi provou disso. No momento de dificuldade, pecado, ele passou então a provar do perdão de Deus. Você sabe, no episódio de Batseba, foi um grande pecador, cometeu uma coisa terrível. Mas lá no Salmo 51, ele clamou a verdadeira fonte. Irmãos, quanta gente não tem clamado essa fonte? O próprio Senhor. O salmista clamou: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não me abandona, Senhor. Talvez é isso que a gente tem que fazer. Talvez você está aí num momento de dificuldade e você não sabe nem o que fazer para mudar isso.
talvez o início de toda a caminhada, o primeiro passo, seja buscar o Senhor. E por fim, o salmista Davi passou então nisso, transformado, tendo sua realidade mudada, passou então a encontrar sentido. O salmista Davi diz agora o que Deus fez a partir dessa transformação. Ele diz o seguinte, olha lá para o verso 3, ele diz: "O Senhor pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor." Sentido é o combustível da vida. Como a gente ouviu na semana passada, tem muita gente que faz da violência o sentido da vida delas. Tem muita gente que faz do dinheiro o sentido. Davi encontrou sentido no Senhor. Davi foi tomado, ele foi transformado e ele foi enviado. Agora ele tinha um sentido para a vida. Davi agora encontrou uma razão para viver. Percebe que a semelhança entre o obstinado e o próprio Davi aqui é muito íntima. Porém, Davi passou por todos esses processos e agora tinha uma razão para viver e para morrer. Como próprio cristão, temos vários relatos de pessoas que morreram pelo Evangelho. John Huss disse o seguinte: olha, vocês podem matar hoje a mim, mas daqui a 100 anos virá outro. Isso ele estava já anunciando o início da reforma. Virá outro que vocês não poderão calar. E John Huss entregou a sua própria vida pelo Evangelho. Vários exemplos são nos dados. Temos aí uma nuvem de testemunhas que dão testemunho a respeito disso. Nos provam que nós devemos confiar, continuar. E agora, como sentido de vida, caminhando como cristão em direção à vida eterna. Irmãos, o salmista Davi tinha esse desejo e essa missão de ser luz para os povos, como o próprio povo de Israel. Nós temos a missão de ser sal e luz nessa terra. No meio de um povo obstinado e flexível, maleável, manipulável, nós somos chamados a ser diferentes. Para concluir, talvez você está olhando para tudo isso e pensando: poxa, mas eu nem conheço a Jesus ainda. Como é que eu vou ser enviado por Jesus? Lembre-se, o início está na transformação. O início está na inclinação, no fato de Deus responder a cada um de nós. Para concluir, portanto, nós precisamos olhar para o salmista e enxergar nele um padrão de confiança. Enxergar nele um padrão de alguém que realmente provou, não da obstinação do próprio coração, mas da fé em Deus. E agora, irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma prévia do fim dessa história que eu comecei lá no início da mensagem. O peregrino, no final do Vale do Desespero, encontrou uma pessoa de nome Socorro. Socorro veio até o peregrino e o tirou do lamaçal. Talvez você está no lamaçal, talvez você está longe dessa confiança, talvez você está longe de tudo isso que foi dito aqui. Existe socorro para você. Existe esperança de um novo nascimento. Existe esperança de uma nova vida. Existe esperança de transformação. E isso está a um passo de distância. Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor. Ceia, como nós sabemos, é autoexame, é reflexão. Talvez seja um momento propício para você colocar em ordem a tua casa, colocar em ordem a tua vida e seguir novamente em direção à vida eterna. É te dada essa oportunidade. Dia de hoje. Talvez você nem conheça Jesus. Hoje pode ser o dia de você se inclinar e você aceitar Ele como seu Senhor e a direção para a sua vida. Para isso, você precisa apenas orar, clamar ao Senhor, confiar nele. E então Ele vai se inclinar a você com afeto, vai te transformar e vai te fazer então uma pessoa cheia de sentido, capaz de viver e morrer por esse sentido.